Eu falo para vocês, é muito importante, gente, você já construir a identidade do seu filho, né, na adolescência, porque depois, para desconstruir tudo aquilo que o mundo construiu e construir algo novo é muito mais difícil. Todo mundo aqui sabe que a reforma de uma casa dá muito mais trabalho do que você fazer uma casa nova. Então, quando você constrói algo novo, quando você começa a construir desde o início, desde a adolescência, ali da infância, o seu filho, ensinando os princípios corretos, ensinando para ele quem ele é, cumprindo, né, aquilo que Deus diz para você, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, é muito importante, porque eu não tive uma mãe, não tive um pai que ensinasse, eu não tive o privilégio de ter uma família cristã dentro da minha casa para me ensinar. Então aí foi onde eu comecei a ser desconstruído. Eu tive várias outras crises lá dentro. Além das crises de abstinência, eu tive crise de identidade, porque eu comecei a ser confrontado com uma verdade que eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, da maneira que eu comecei a ouvir falar lá, porque o pastor Alexandre ia lá toda semana e ele ministrava Jesus na nossa vida. A minha família era católica, todo mundo falava de Jesus, assim, uma vez no ano, ou quando alguém da família se batizava, ninguém tinha momentos de mesa que a gente fala, né? Momentos de você sentar, que a gente faz a nossa célula, e falar de Jesus e compartilhar, ler um texto bíblico e trocar uma ideia, e testemunhar, pregar com a vida. Eu lembro que aí o pastor começou a ministrar, eu ia para a igreja, e na segunda vez que eu fui no culto, a primeira vez quando eu fui no culto, eu odiei o pastor Alexandre. A segunda vez que eu fui no culto... Peraí, mas odiou por quê? Conta porque essa ele... Não pula não, não pula não. Porque ele falou justamente sobre a homossexualidade. E aí é uma outra... Ou seja, naquela altura você ainda não estava liberto da homossexualidade. Não, eu estava no início. E aí todo mundo da clínica ia para a igreja. Domingo era dia de levar a galera toda que estava internada para a igreja. Aí chega lá, o cara muito recente. E o pastor também naquele dia falou malhou sobre o homossexualismo. E eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, 90% dos pastores, Thiago, do Brasil, isso é uma pesquisa brasileira, não sabem falar sobre homossexualidade no púlpito. Só falam que a homossexualidade é errado, o cara vai pro inferno, sabe? Aí o cara que é homossexual, que tá dentro da igreja, ouve aquilo, nunca mais quer voltar. Ou um pai que tem um filho inclinado para homossexualidade dentro da igreja, vai ficar só apontando pro filho, sabe? Então, assim, a gente precisa, gente, aprender a conversar sobre isso também dentro da igreja, no púlpito, sabe? Se você vai falar que é errado, sim, fale, mas tem todo um contexto. Busque conhecer essa pessoa. Por que ela tem essa inclinação? Será que ela não teve a figura paterna dentro da casa dela? Será que ela foi abusada? Sabe? Isso que eu estou falando aconteceu comigo. Com outras pessoas, esse foi uma situação que ela passou dentro de casa, um trauma. Tem muito homossexual que teve pai dentro de casa, que não foi abusado, mas tem inclinação. Então a gente precisa ter esse olhar clínico mesmo, ter esse discernimento de Deus para aprender, Thiago, a conversar com essa galera e não já falar, cara, você vai pro inferno. Porque a igreja, por muito tempo, ela colocou medo nos homossexuais, ao invés de falar do amor de Deus. Ela colocou medo. Por quê? A homossexualidade é pecado, você vai pro inferno. Ponto. Isso não é pregar o evangelho, gente. Pregar o evangelho é amar. O que Jesus fez? É amar. Sim. E graças a Deus por essa comunidade de fé que a gente está aqui, que a gente ensina, a gente é ensinado a amar. Então, gente, se você conhece alguém que tem essa inclinação homossexual, cara, não aponta, não dá medo nela, não coloca uma barreira nela de vir na igreja. Tem muitas pessoas que não vêm na igreja, tem muitas pessoas que eu conheço, Thiago, que eu viro tanta baboseira de pastores, que você é endemoniado, que você é isso, que você é aquilo. Cara, talvez a pessoa tenha até mesmo, todo mundo, cara. Se não tiver na presença de Deus, ela é influenciada pelo inimigo. Vai entrar um capetinho ali no cara, ali, né, mano? Entende? Mas, cara... Na legalidade e não tiver o Espírito Santo no cara, não tiver uma conversão genuína e tal... Exatamente. Tá suscetível. Ele poderia ter falado da maneira mais correta ali. Mas quando você é confrontado por aquilo que você não quer, quando você ouve uma verdade que você ouviu por muitas vezes que era mentira, é aquela história, uma mentira dita várias vezes, ela se torna verdade. Então, ouvir por muitas vezes essa mentira, que a homossexualidade era certa, era correto. Então, quando um pastor chega e fala isso pra mim, eu ouço ele falar isso no altar, aquilo me deixou bem desconfortável.